Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Santos, quero bater um papo com você muito importante. Eu quero explicar para você o que é o ITCMD. Esse imposto causa mito, né? ITCMD. O que é? Como funciona o imposto sobre herança e doações? Vamos bater um papo sobre isso porque é muito importante isso. Vamos lá, dentro da estrutura fiscal brasileira existe uma infinidade de tributos, né, gente? Impostos, tributos diferentes para cada situação. Porém, alguns deles costumam ser desconhecidos pela maioria das pessoas ou ainda causam medo, temor, né? Como é o caso do ITCMD. Vamos lá, o ITCMD é um tributo, é um imposto cobrado sobre doações e heranças. Por isso é fundamental conhecê-lo para fazer um bom planejamento sucessório a fim de reduzir. Tá? Vamos lá. O que é IPTU? O IPTU não, ITCMD, né? Falamos do IPTU agora há pouco e o professor guardou o IPTU. Mas o que é o ITCMD? O ITCMD, gente, é a sigla para a qual traduz Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação. É um imposto de competência estadual aplicado sobre transações imobiliárias, doações, transmissões de bens e demais tipos de distribuições não onerosas, como ocorre com o processo de herança, né, o processo de inventário, seja judicial ou extrajudicial, por exemplo. O que eu falo em relação ao IPTU? É importante, sim, informar que logo, sempre que um bem é repassado a outra pessoa, sem nenhuma cobrança, não um ato oneroso, ou seja, diferente de uma venda, uma alienação, esse imposto pode incidir sobre o valor do bem ou direito transmitido. Por isso, o ITCMD é de fato, né, é de costume ser conhecido como imposto sobre doações e heranças, ou imposto de morte, causa mortes, né? Causa morte é o que é falado no Brasil. Esse imposto, gente, ele é cobrado de forma geral sempre que ocorre a transmissão não onerosa de bens e direitos de uma pessoa. Doação e herança, né, a morte. Como que funciona o ITCMD? O ITCMD possui uma função fiscal, que tem a finalidade de arrecadar recursos para os estados. Assim, a incidência do ITCMD ela vai ocorrer sobre o valor da venda, né, do valor, o valor venal do imóvel, não é o valor da venda, né, é o valor venal, não é o valor de mercado da transmissão. Alguns estados criaram um valor de referência, que é um pouco maior que o valor venal. Duas situações, então, nós vamos ter a tributação do ITCMD. Sucessão legítima, testamentária e sucessão provisória. E também na doação, tá? Desse modo, gente, a cobrança de ITCMD pode ocorrer na transmissão causa-mortes, isto é, quando há morte de fato com inventário judicial ou extrajudicial, e também com a doação, ok? E também vale a pena lembrar, assim, é o tributo, o contribuinte do ITCMD são os herdeiros e legatários. Então é importante lembrar para ficar bem didático. Logo, em caso de herança, o pagamento cabe aos herdeiros, né, que recebem os bens descritos no inventário. Além disso, a cobrança do ITCMD pode ser feita tanto de quem recebe uma doação ou quem doa, tá? Então, também outro ponto importante. Por fim, vale notar que é possível fazer o planejamento da herança, o planejamento sucessório, para fugir do ITCMD. Qual que é a alíquota do ITCMD? No Brasil, a alíquota do ITCMD costuma variar, tá? Entre 2% até 8% do bem transmitido. Isso acontece porque a cobrança é diferente para cada estado brasileiro. Vou trazer um exemplo na Bahia, né? O exemplo, a alíquota é superior, conforme menor o grau de parentesco. Nós temos uma diferença. O estado baiano chegou a cobrar a alíquota de 25%, mas uma resolução do Senado Federal colocou como teto 8%, tá? A resolução feita em 92, inclusive, deixa a responsabilidade de definição da alíquota para cada estado. Então, ponto importante também. Cabe ressaltar ainda, gente, que a cobrança do TCMD, ela é, sim, máxima em apenas cinco estados, né? Nós temos a cobrança máxima. Contudo, na maioria dos estados, o imposto é progressivo. Dessa forma, essa taxa cai quanto maior é a herança, tá? Já o imposto de doação costuma ter alíquotas menores. Em diversas federações, a doação ela tem um custo em relação à tributação para instituições que promovem assistência social e educacional, gera isenção, tá? No Brasil, a cobrança do imposto para doações é feita apenas em 3 estados, né? Acre, Pará e também no Paraná. Como é o TCMD no Brasil? O TCMD é uma ferramenta, então, dos estados para arrecadar tributos, é um imposto exclusivamente fiscal, como uma forma de aumentar arrecadações. Em 2015, gente, o Conselho Nacional de Justiça Fazendária, CONFAS, enviou um pedido ao Senado para aumento do ITCMD. O que aconteceu? Foi a principal iniciativa, né, para o aumento da taxa nos últimos anos. O pedido foi assinado pelas secretarias das fazendas, 18 estados, inclusive, e o documento
pedir o aumento de teto de até 20%, né? Complicado, hein, gente? Complicado. Não é fácil, não. Como que é o ITCMD em outros países, né, tá? A título de curiosidade. Uma vez que o imposto sobre herança e doação, em alguns países tem diferenças, é preciso entender um pouquinho as variações. No Brasil, a alíquota do ITCMD é fixa, tá? Porém, nos Estados Unidos, por exemplo, ela varia é, todo ano, né? Então temos uma variação, podendo chegar a níveis altíssimos também. A gente fala muito do Brasil, mas outros países também tributam muito bem, é que entregam mais, né? Entregam segurança, escola, educação, saúde, mas tributam muito bem. Então, importante falar isso. Por exemplo, a cobrança mais alta da taxa, né, no país foi em 1941 e 1976, quando o imposto sobre herança chegou a 77%. Né? Você vê que a coisa é feia. Além disso, em 2013, o Japão fez uma reforma e colocou o teto da cobrança de TCMD, o imposto que equivale a TCMD, em 55% no máximo. Na reforma, o país diminuiu o limite de isenção e aumentou o imposto. Também você vê que não é só nos Estados Unidos, nós temos em outros países também. Tá? Curiosidades importantes para que a gente possa entender e compreender melhor o assunto. Agora sim você sabe que é o ITCMD, tá? Não vai confundir com o IPT e o INTR. Você sabe quando pagar, como que funciona. Um abraço e até a próxima.